E daí eu te pergunto, isso que o governo anunciou, tem o condão de produzir alguma melhora ou, de novo, vamos voltar só quando voltar ao crescimento? Vamos por partes. Eu vou discordar um pouco do que o Rui falou. As evidências que eu conheço, inclusive um colega meu do IBRE, Bruno Ottoni, estudou isso, a reforma trabalhista tem o poder de gerar artigo emprego. dele, é isso. Então, assim, nossa evidência para a Alemanha, Austrália, os estudos econômicos que eu conheço, a taxa de desemprego caiu, o fenômeno de inclusão, assim, mas ao longo de vários anos, né? Então, assim, eu não acho que a reforma trabalhista, assim, seja um condão que vai resolver o problema do desemprego no Brasil, mas a minha visão claramente ajudou. E agora, claro, com a recessão fica muito difícil medir o efeito, e os poucos efeitos, como eu vi, acho que já mostram que determinadas categorias que foram criadas estão gerando emprego. Mas, assim, acho que o ponto central tem algo profundamente errado quando a gente tem um sistema trabalhista que tenta proteger os trabalhadores, e como foi citado, a gente tem quase 40 milhões na informalidade. Tá certo? Assim, a população ocupada tem 91 milhões e nós temos 40 milhões fora. Então, tem algo profundamente errado com esse sistema de proteção social. Então, para mim, não está funcionando. Então, acho que é por isso que a reforma trabalhista é tão importante para incluir os informais. Agora, sobre o ambiente de negócios, eu acho que assim, a questão do emprego está muito ligada à dinâmica das empresas. Assim, os bons empregos, os empregos formais, como eu falei, são criados por empresas produtivas, né? Empresas que têm capital, empresas que têm escolaridade dos trabalhadores, e o ambiente de negócio no Brasil é muito desfavorável para o crescimento dessas empresas. Então, toda essa questão tributária, a dificuldade de crédito, toda a dificuldade do ambiente de negócios dificulta muito o crescimento de empresas produtivas. Então, tem vários estudos que mostram que as empresas mais produtivas do Brasil, elas têm um tamanho muito pequeno. Elas contratam muito menos trabalhadores do que poderiam. Então, eles vão para o setor informal ou eles ficam desempregados. Então, é nesse sentido que melhorar o ambiente de negócio é importante, porque os bons empregos são gerados por essas empresas. Eu acho que a MP da liberdade econômica é importante. Eu acho que é importante no sentido de facilitar esse processo, né? Por exemplo, você permitir que empresas de baixo risco sejam criadas sem burocracia, né? Hoje em dia é um sistema comum para todas, né? Independentemente se a empresa tem muito risco, pouco risco, tem um monte de expensões, licenças municipais, estaduais, dificulta muito a criação de empresas. Mas não acho que é uma panaceia. Assim, eu acho que é um primeiro passo, mas eu acho muito difícil gerar empregos de forma sustentável, formais, empregos de qualidade, sem reformar profundamente o nosso sistema tributário, sistema trabalhista, que, como eu falei, tem algo profundamente errado. Só lembrando, só fazendo uma observação muito rápida, quer dizer, eu fiz referência a uma revisão de dados em larga escala. O Fernando está citando alguns dados e esse era um dos problemas, de fato, desse debate, que era muito focado em dados, e dados de poucos países, e geralmente países desenvolvidos. Essa revisão, ela é em conteste, quer dizer, hoje não há mais um debate a respeito da reforma trabalhista, das reformas que foram feitas a partir de 2008 até 2014, em 111 países, a conclusão a que se chega é que essas reformas não produziram emprego. Elas produziram, sim, subemprego. O caso alemão, por exemplo, é um caso bastante típico. Por quê? Porque se você descontar do mercado de trabalho alemão os empregos de 500 euros, os tais 500 euristas, que foram os empregos que foram criados, enfim, com as reformas trabalhistas de flexibilização, não houve uma reforma, de fato, mas houve uma flexibilização trabalhista na Alemanha, da regulação do trabalho na Alemanha. Se você tirar esses empregos de 500 euros, que são subempregos, a taxa de desemprego da Alemanha é do tamanho da Espanha e de Portugal. Então a gente tem aqui uma situação em que, na minha opinião pelo menos, apoiado nos estudos, eu posso citar os dados, não há propriamente polêmicas a respeito disso. Reformas que objetivam fragilizar ou flexibilizar a proteção do trabalho, elas não entregam o que prometem. Elas prometiam que iria aumentar a produtividade. Não foi isso que aconteceu. A correlação, empiricamente falando, ela é praticamente inexistente. E, aliás, quando existe, é uma correlação negativa. Você elimina, enfim, proteção do trabalho e a produtividade cai. E os países que mantiveram ou aumentaram a proteção do trabalho, a produtividade aumentou. Essa é a correlação que é a mais clara. Do ponto de vista da atratividade do capital, investimentos externos diretos, etc., também não há correlação possível entre reforma trabalhista e investimentos externos. E do ponto de vista da competitividade, muito menos. Quer dizer, essas três grandes promessas que as reformas trabalhistas mundo afora, a partir de 2008, com o contexto da crise, enfim, apresentaram para as sociedades nacionais, elas não se cumpriram. Se cumpriu uma expectativa, que é a expectativa, enfim, que isso aí é notório e é transparente, que é o aumento da desigualdade.
Reformas trabalhistas, elas não são capazes de entregar produtividade, competitividade e atratividade, mas elas são sim capazes de entregar aumento da desigualdade. A gente está vivendo um pouco isso, quer dizer, reformas trabalhistas têm também esse efeito de retardar a recuperação econômica das nações, das estruturas econômicas dos países, né? E você tem vários casos, inclusive um caso aqui mais recente, bastante estudado, eu próprio estudei esse caso, que é o caso português, que precisou rever a sua reforma trabalhista para gerar empregos. Empregos de qualidade. Empregos que têm, vamos dizer assim, um foco na produtividade do trabalho, startups e assim por diante. Então, empiricamente, me parece que o país está caminhando no sentido errado. O nosso país está caminhando no sentido errado. Mas também não é uma expectativa equivocada. Quer dizer, a gente está exatamente na toada do mundo. Ou seja, aquilo que acontece no mundo é o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Quer complementar? Eu vou complementar, assim, certamente o Rui conhece outros estudos que eu, assim, os estudos que eu conheço que teve efeito, assim, nada mais precário que o trabalho informal. Assim, quando a gente fala assim, a reforma trabalhista precariza as relações formais. Assim, a gente tem quase 40 milhões de pessoas que não têm nenhum direito trabalhista. Assim, qualquer coisa que possa ser feita no sentido de flexibilizar a legislação e permita essa inserção dessas pessoas, que muitas vezes são jovens, são mulheres, têm mais dificuldade de inserção na força de trabalho formal, é positivo e tem várias evidências nesse sentido. Tá? Nós já temos uma legislação para absorver esses microempreendedores, quer dizer, a MEI, né, o microempreendedor individual, e eles têm facilidades para contribuir para a Previdência. Nós temos essa legislação. Eles são os conta própria, mas não são os que trabalham em empresas, né? Sem carteira assinada. Mas o grande problema é que você aproximar o trabalho formal num país como o nosso, onde o salário é muito baixo e a proteção do trabalho é baixíssima, diga de passagem. Se você pega os dados da OCDE, o chamado Índice de Proteção do Emprego, o Brasil está na faixa de baixo. Nós temos dados consolidados para 70 países e o Brasil está na faixa o Brasil ocupa a posição de 55º país com pior proteção do trabalho. A nossa proteção do trabalho é igual ao do Chile. Só para vocês terem uma ideia, que é um caso, vamos dizer, é o mesmo índice, 1,75, que é um caso, vamos dizer assim, celebrado pelos liberais ou coisa do estilo. Na América Latina, nós só ganhamos do Panamá. O México, Argentina, Peru, Colômbia, são todos os índices de proteção do emprego são mais altos do que o Brasil. Nós estamos abaixo da faixa da OCDE e abaixo da faixa dos países que não compõem a OCDE. Então, você trazer a proteção do trabalho para baixo não é solução para o mercado de trabalho brasileiro, que já é excessivamente flexível, que já é excessivamente desprotegido, percebe? Então, o que nós precisamos fazer é políticas ativas de criação de emprego e emprego de qualidade. E é isso que a gente não está tendo, pelo visto, pelo andar da carruagem do governo, não teremos no próximo período. Quer voltar, Fernando? Não, só queria mudar um pouco de assunto, que eu acho que a gente não vai concordar, mas